Então, olá, meu nome é Marcela, eu sou enfermeira, formei na Universidade Federal de Berlândia em 2013, atuo aqui na unidade de terapia intensiva neonatal já tem 6 anos e eu vou tentar conversar com vocês um pouquinho sobre o olhar profissional para o acolhimento da família do recém-nascido prematuro. Eu inicio a minha apresentação com essa linda imagem, né, que está estampada nas nossas camisetas juntamente com essa frase, ilustrando o nosso Novembro Roxo, que é a prematuridade, um olhar diferente quando a vida chega mais cedo, né? Diferente tanto na recepção, no cuidado com esse bebê, quanto com a abordagem, né, no cuidado com essa família. Então, quando a mulher ela está vivendo a gestação, esperando um bebê, tem uma série de sentimentos que tomam conta dela, de seus pensamentos. Quem é esse bebê? Com quem que ele vai se parecer, né? Tem toda uma fantasia, uma expectativa que é criada por essa mãe, por esse pai, por essa família, né? Que está vivendo essa gestação junto com ela, idealizando esse momento, criando a imagem do bebê esperado, né? Aquele bebezinho idealizado. Então, o que acontece quando tem uma ruptura com esse ideal, quando ela recebe a notícia que sua gestação é de alto risco, né, que vai demandar alguns cuidados especializados, um acompanhamento mais criterioso, né? Ela se depara com a possibilidade, com a realidade de um parto prematuro, com aquele nascimento pré-termo que vai acontecer antes da hora, quando ela tem que mudar suas preocupações, que antes eram com enxoval, onde meu bebezinho vai dormir, onde que ele vai ficar, como é que vai ser a receptividade dos irmãos com ele, né? Para começar a entender o que é a gestação de alto risco, o que significa ter um bebezinho prematuro, né? Como é que vai ser isso? E isso, então, traz vários sentimentos, né, conflitantes nessa mulher, que a gente pode dizer, né, que é uma montanha-russa de emoções, de sentimentos, né? A gente pode listar frustração, ansiedade, né, frente ao desconhecido, medo, porque naquele momento ela não sabe o que esperar, impotência, culpa, né? Passa na cabeça dela, será que eu poderia ter feito alguma coisa diferente? Né? Uma sensação de vazio, que a ausência de algo, da quebra daquela expectativa, né? Do esperado. Então, a gente pode falar que a internação de um recém-nascido na UTIM representa uma situação que a gente pode entender como crise, porque suscita emoções que interferem no bem-estar dessa família, né? Dessa mulher. Modifica a história desejada e repercute no processo interacional dos pais com o bebê, né? E lembrando que esse processo interacional, gente, ele começa na vida intrauterina, no comecinho da gestação, naquele momento da descoberta da gravidez, né? E trata-se de um tempo e de uma história diferente para o bebê e para os pais. Para esse bebê que ainda não deveria ter nascido, que ele chegou no mundo demandando um olhar especializado, diferenciado, e também para os pais que vão necessitar de um apoio especial, né? Um apoio diferente nesse momento. Então, é nesse contexto que o acolhimento e o apoio do profissional ele tem uma importância primordial no processo de interação, né, aproximação dos pais com o bebê, minimizando mesmo as consequências dessa internação que vai acontecer de uma forma tão precoce na história dessas famílias. Então, voltando, o acolhimento da família inicia-se no pré-natal de alto risco, né, com um olhar diferenciado para uma gestação que vai requerer, né, uma atenção especializada. Em função da história clínica, a mulher ela pode permanecer internada na maternidade para cuidados e acompanhamentos intensivos, né? E isso pode contribuir para agravar as questões somáticas, potencializando a fragilidade emocional dessa mulher. Então, é muito importante a atuação da equipe multi, né? Para tentar tornar esse momento menos angustiante, tentar reduzir um pouquinho essa vulnerabilidade. Aqui na nossa unidade, quando a mulher está internada aqui na maternidade da UCAM, a gente tem uma equipe multi, que ela atua em conjunto, né? Maternidade e UTIM, e a gente tem uma profissional que intermedia a visita dessas mães até a UTIM e tenta reduzir a estranheza desse ambiente, desmistificar um pouquinho o que é a unidade neonatal. E então, quando elas adentram, né, nesse ambiente, elas podem ver outras mães, elas podem ver alguns bebês, elas podem ver a carinha da equipe que está lá dentro, vão se familiarizando um pouquinho com os equipamentos, e isso tudo contribui para amenizar a sensação de angústia, de ansiedade, né? Que esse ambiente que elas não sabiam até então o que era, né, já não é mais tão desconhecido. Então, elas conseguem imaginar que depois do parto, onde é que o bebezinho delas vai estar, com quem que elas vão estar, né? E ainda nesse contexto, é primordial que a equipe que acompanha essa mulher reconheça a importância da presença do companheiro, né, na internação, no parto.
Porque, e assim, gente, quando eu falo companheiro, eu quero deixar bem claro que eu não estou falando do pai, pode ser qualquer pessoa que essa mulher escolha para estar com ela durante esse momento de internação no parto, né? Isso traz uma certa sensação de conforto, de segurança mesmo para essa mulher, de amparo. Tá? Então, aqui eu trouxe uma imagem para vocês da Fernanda, nossa terapeuta ocupacional, com uma mãe, né, visitando a unidade, apresentando para ela o que é então essa unidade neonatal. Então, agora já na sala de parto, né? A gente já está pulando para o momento que o bebezinho vai nascer. É muito importante, né, que a equipe da obstetrícia, juntamente com a equipe da pediatria que vai conduzir esse parto, tenha uma breve conversa com os pais ali na sala de parto, que aconteça a apresentação desse bebê, permitindo que os pais toquem, acareciem, sempre que possível, ainda que seja ali rapidinho, né? É muito importante esse primeiro contato. O pai ou a pessoa que acompanhou esse parto, ele deve ser convidado a acompanhar o transporte do recém-nascido até a unidade neonatal. Então, aqui na unidade, eles acompanham a gente até a unidade neonatal, né, até ali a porta, e aí a gente explica para eles que a gente vai fornecer os primeiros cuidados, a gente vai estabilizar a criança e que logo ele vai ser chamado para vir visitar e receber as primeiras informações clínicas ali daquele bebê. Então, o pai, né, ou o acompanhante, né, que vai adentrar na unidade neonatal, ele vai ser o primeiro a entrar e o primeiro a ter contato com esse bebê e com essa equipe. Ele também vai ser o primeiro a receber informações para repassar para a mãe, né, e para o restante da família. Então, é de extrema importância que neste primeiro momento tenha um profissional disponível o tempo todo que acompanhe ele, né, nesse primeiro contato, nessa primeira informação mesmo. E também é muito importante que o profissional seja receptivo, que ele não tenha pressa em dar informações, que eles respondam as perguntas de forma serena, pausadamente, que preste atenção naquele familiar, né, e que ele não sobrecarregue a cabeça dele, dando apenas as informações necessárias para aquela ocasião. Então, passando todo esse primeiro momento, né, chegou a hora da mãe vir até a unidade, ela vai reconhecer o seu bebezinho. Então, o primeiro encontro entre a mãe e o recém-nascido é um momento único, né? Que deve ser respeitado e cuidado para preservar a individualidade de cada mulher. Cabe à equipe facilitar a aproximação, orientando a possibilidade de tocar, de falar para o seu filho. E aqui a gente tem sempre que ter em mente que a gente deve respeitar e compreender que nem toda mãe ela está pronta, ela está preparada para esse primeiro contato, né, para essa primeira interação. Então, o profissional de saúde, nesses momentos, ele pode reduzir as ansiedades e o medo, intermediando, facilitando esse contato, né, essa vinculação. É importante que a gente não faça pré-julgamentos. E ao receber um bom suporte, a mãe vai lentamente se adaptando à rotina do ambiente, desmistificando a percepção do RN como alguém muito fragilizado. Então, durante o processo de hospitalização, né, desse recém-nascido, para que exista um bom processo de comunicação, a equipe deve se preocupar com o grau de compreensão que a família tem sobre as informações recebidas. Então, dessa forma, evita-se o uso de termos muito técnicos, palavras de difícil compreensão, né, no momento de fornecer alguma informação. A linguagem deve ser clara, simples, precisa, objetiva. Não se deve antecipar prognósticos, né? Então, a gente se atém às informações diárias daquele bebezinho, sem pensar no dia de amanhã. É necessário, né, uma escuta compreensiva e atenta por parte da equipe, principalmente, né, atendendo as demandas que venham a surgir por parte dessa família, tá? E embora não seja obrigatório, deve-se deixar claro para a mãe que a sua permanência na unidade neonatal é muito importante e deve-se sempre estimular o pai e a mãe a permanecer a maior parte do tempo ao lado do filho, inserindo-os nos cuidados, né, favorecendo a postura canguru assim que possível, auxiliando na troca de fralda, amamentação. Se é um bebezinho que ele ainda não pode mamar, então estimula a mãe a ir ao banco de leite, estimula a ordenha beira-leito, né? Estimula ela a segurar a dietinha, né, a seringa para fazer a gavagem da dieta para o bebê. E isso assim, gente, com todo o suporte da equipe, é claro, né, obviamente, e respeitando também sempre os limites desses pais, mas também sempre tentando trazê-los, né, para a rotina de cuidados, favorecendo assim a competência materna e paterna. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas fotos, né,
do mamãe fazendo a posição canguru, estimulando a amamentação, um pai participando junto com a mãe, segurando a seringa, né, para gravar a dieta para bebê, uma outra mãe aprendendo a dar o banho no seu bebezinho, tá? Então, assim, durante esse processo de hospitalização do bebê, que geralmente é prolongado, os pais eles têm que se adaptar a uma nova rotina em casa, na rotina da unidade, eles estão inseridos, né, num processo de internação, nesse ambiente neonatal, que é um ambiente flutuante, a gente pode falar assim, onde hoje pode estar tudo bem e amanhã não. Então, são expectativas, incertezas associadas à frustração, ansiedade, notícias boas, notícias ruins, né? Novamente, causando esse misto de sensações, que no fim se tornam estressante, desgastante, angustiante, cansativo, tá? Então, para reduzir e minimizar a tensão do ambiente neonatal e favorecer a permanência dos pais na unidade de maneira mais, a gente pode falar, da maneira mais sã possível, é necessário que dessa permanência. Peraí, desculpa. Então, para estimular a permanência desses pais, né, da maneira mais sã possível, é de extrema importância a relação de grupos de apoio, 1, 2 vezes na semana, por 1 hora, né, 1 horinha e meia, onde os pais possam se reunir, fazer uma roda de conversa, trocar experiência entre eles, né, com outros pais que também estão vivenciando esse momento, né, esse processo de hospitalização do filho, onde eles possam desabafar, eles possam esclarecer dúvidas com essa equipe multi que vai estar conduzindo, né, esses grupos. Enfim, é o momento deles. É onde eles estão sendo cuidados pela equipe, é onde a gente espera, pelo menos é onde a gente espera que eles se sintam assim. Né, cuidados, amparados, aliviados, né, e ainda que naquele breve momento, podendo então fugir um pouquinho desse ambiente flutuante, né, eu acho que foi esse lá em cima o termo que eu usei. Então aqui eu trouxe para vocês uma foto, né, de um grupo que estava acontecendo aqui na unidade, né, nesse grupo eles também estavam fazendo trabalhos manuais, tornando então o ambiente um pouquinho mais descontraído, tá? Então, pegando esse gancho, né, dessa fala minha de amparo, de favorecimento da permanência dos pais na unidade, eu também queria falar brevemente sobre a visita ampliada, né, que consiste em incentivar a visita dos avós, incentivar a visita dos irmãos, né, do bebê na unidade. O incentivo à visita dos avós fortalece a rede de apoio desses pais, facilita a interação, a inclusão dos avós nesse processo de hospitalização desse RN, né, auxiliando na construção do vínculo. E é importante também falar que para a equipe é muito válido, é muito rico conhecer esses avós, porque a gente entende um pouco a história, o contexto dessa família. E sobre a visita dos irmãos à unidade, né, para estimular o vínculo fraterno do irmão com o bebê, favorece o auxílio e o entendimento dessa criança que está em casa, às vezes sofrendo com a ausência da mãe, às vezes sofrendo com a ausência do irmão, não entendeu por que o irmão ainda não veio para casa, né? Ele está ali sem entender nada. Então, essa visita desses irmãos auxilia no processo de entendimento dessa criança sobre essa ausência temporária, né, dos pais e do irmão, e novamente estimula o vínculo. Tá? É muito importante falar também, gente, que a liberação aqui na nossa unidade dessas crianças é avaliada pela equipe de psicologia. E a primeira visita dos irmãos geralmente ocorre acompanhada pela psicóloga, tá? Responsável pela unidade, no horário pré-agendado com a equipe, com os pais com os pais da criança. Então, é tudo feito de uma maneira muito pensada antes, tá? Então, quando a gente consegue trazer, né, esses avós, esses irmãos, a gente permite que toda a família participe nesse processo de hospitalização do bebê. E isso vai facilitar quando chegar a hora, né, da alta, a hora que eles forem para casa. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês também é que por causa da pandemia, a gente teve que suspender a visita ampliada, a gente teve que suspender os grupos temporariamente. Na verdade, os grupos começaram a retornar agora, tá? Tá retornando de forma lenta, tá? De uma forma segura. E a gente está se reunindo, conversando entre a gente, pensando na melhor maneira de retornar todas as nossas atividades de acolhimento. Então, é isso que eu queria falar para vocês, tá? A gente poderia ficar aqui horas falando sobre acolhimento da família do bebezinho prematuro, mas o tempo é curto. Provavelmente eu possa ter esquecido de falar alguma coisa, tá? Mas agora nós estamos abertos para pergunta e a gente podendo responder. Obrigada. Essas foram as referências que eu usei.